Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia. Olá, amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Alexei Bueno e é um prazer estar aqui novamente para conversarmos sobre uma filosofia espiritualista e iniciática conhecida como Hermetismo. Estou até empolgado em fazer este podcast, pois é muita responsabilidade falar em hermetismo. Muito bacana. E o que seria então? Bom, é uma tradição filosófica, e aqui talvez seja interessante abrir um parênteses e explicar que tradição é algo que passa de geração para geração, de época em época, permanecendo por entre as eras de tempo, então, né? E é uma filosofia esotérica, portanto não é, ou pelo menos não era, algo de conhecimento geral. Hoje, é claro, com a internet, com os livros, né? É difícil a gente falar algo esotérico, oculto, né? Nesse sentido do hermetismo no seu conhecimento geral. Então hoje a informação está mais disseminada, bem mais acessível, mas nem sempre foi assim, né? Então essa filosofia tem por base a questão de expor os textos atribuídos a uma personalidade um tanto quanto misteriosa, chamado Hermes Trismegistus. Tem como origem o Antigo Egito, ou seja, não estamos aqui falando de algo recente, estamos falando de um conhecimento milenar. Este conhecimento é conhecido por 7 princípios ou conceitos herméticos. Pelo menos assim, numa visão principal e inicial, são esses princípios que são mais disseminados, que são inclusive os temas deste podcast. Então, preparados, vamos então iniciar a introdução. Bom, hermético. Hermetismo tem a ver com hermético. Hermético significa fechado, oculto, restrito. Seria, portanto, um conhecimento disponível para poucas pessoas. Estas pessoas que teriam acesso a este conhecimento são conhecidas também como iniciados. Vou estar explicando também este termo iniciados. Por sua vez, significando ou referenciando ao ato de iniciarmos um novo modo de vida, uma nova visão de mundo ou busca espiritual. Modernamente, né, de forma análoga, poderíamos dizer, por exemplo, que uma pessoa formada em biologia, claro, né, no caso um biólogo, atuante neste ramo de estudo e trabalho, seria um iniciado nas ciências biológicas, né? Diferentemente de outra pessoa, por exemplo, no meu caso, um profissional programador de computador, que a princípio muito pouco, né, nada saberia sobre as ciências biológicas, ou pelo menos não na profundidade que o iniciado, no caso aí, o biólogo, teria de conhecimento, de prática, de vivência, não é mesmo? Portanto, no caso aí, o profissional de TI não seria iniciado na área biológica, vamos dizer assim, né? Inclusive, né, a pessoa aí, vamos dizer assim, o iniciado nessa área biológica prestou uma prova, que é o vestibular, passou, iniciou um estudo em uma universidade, realizou diversas provas, adquiriu vamos dizer assim, a graduação, né? Então, colou grau. Então, é diferente daquele que não tem essas vivências todas. Apenas fazendo um paralelo, né, para ficar bem clara essa questão desse termo iniciado, pelo menos ao meu entendimento, no meu entendimento.
Então, voltando sobre a questão de hermético, tem até uma questão engraçada, né? Se a gente falar um Tupperware aqui, né? um container, alguma coisa fechada, a gente poderia dizer que tem ali um container hermeticamente fechado. E daí também vem o termo hermético, que é algo bem fechado ali, um Tupperware, alguma coisa nesse sentido. Então a gente utiliza essa palavra, né, hermeticamente fechado no nosso dia a dia, sem saber, às vezes, da origem dessa, né, do significado disso. Agora falando de Hermes Trismegisto, que é uma figura mitológica, ou seja, que é algo que se refere ao mesmo tempo à humanidade e à divindade. Né? Toda figura que mistura aí a divindade e o humano entra aí num cenário mitológico. Né? O homem como Deus, ora como homem. Existe outro homem também com essa visão de divindade, né? Mas isso é assunto para outro podcast. Então aí estaremos falando sobre o terreno da mitologia. O nome Trismegisto significa 3 vezes grande. Né? E com relação aos antigos egípcios, Hermes Trismegisto teria características em comum com o deus egípcio Thoth, né? Que era o deus da sabedoria, da arte dos hieróglifos, que é a escrita egípcia lá, antiga. Então, abrindo outro parênteses aqui, né, eu diria que não sabemos se realmente existiu esse tal de Hermes Trismegisto, esse sujeito, né, às vezes como uma pessoa que realmente existiu, ou se esse nome está associado a um grupo de pessoas cujo conhecimento ficou atribuído a essa figura. Independente disso, o que realmente importa é o que a filosofia hermética merece ser estudada, ou pelo menos conhecida, né? Pelo menos por aqueles que gostam, assim como eu, dessas temáticas espiritualistas ou metafísicas. Bem, existe um livro da onde nos baseamos esse podcast e geralmente é de conhecimento básico daquele que estuda hermetismo, que é chamado O Caibalion. Trata-se de um livro de poucas páginas, não é um livro muito grande não, e foi escrito por 3 iniciados do hermetismo, que tem por objetivo então expor justamente esses princípios ou os principais conceitos da filosofia hermética. O interessante neste caso é que os autores deste livro não fizeram muita questão de se identificar, de modo que temos lá na capa como autoria os 3 iniciados, tem escrito justamente desta maneira. De fato, isto não é algo de se estranhar na divulgação dos conhecimentos esotéricos em geral, já que o conteúdo da informação é considerado de maior importância do que aquele que transmite, né? Pelo menos é assim que eu penso, já que ninguém sabe realmente quem foram os autores destes conhecimentos, já que historicamente falando, estas são questões cuja origem se perde no tempo, sem falar que vejo que esta questão de nome, não é mesmo, de autoria, muitas das vezes estaria até mesmo relacionada a uma certa situação, digamos, né, de massageamento de ego, em alguns casos, é claro. Então é algo que me chamou a atenção nesse livro, foi essa questão dessa autoria, os 3 iniciados. Vamos então comentar sobre o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo.
E o que diz este princípio? Ele diz assim: o todo é mente, o universo é mental. Muito bacana, hein? Todo é mente, o universo é mental. O todo é a base fundamental da realidade, né? Que compreenderia tudo que existe, e segundo este princípio, esta substância fundamental seria a mente. E aqui eu faço até um comentário. Alguns filósofos antigos diziam, né, por exemplo, que o elemento primordial, né, portanto algo lá que seria eterno, imutável, na questão da metafísica, seria, por exemplo, alguns filósofos comentavam sobre a existência do átomo, né, de certa forma acertaram também, né? E outros citaram algum outro elemento, sei lá, a água, outro poderia ser o ar, mas segundo o hermetismo, este elemento básico metafísico seria a mente, ou seja, não seria algo material, mas sim psíquico. Teria alguma espécie de mente cósmica que governa tudo, que interpenetra tudo, sendo, portanto, ilimitado. Em contraponto com nossa mente, que é limitada. Porém, nossa mente está dentro desse todo, naturalmente. Então, nós, inclusive, como eu comentei, estamos dentro deste universo mental, participando dele, assim como tudo que existe. A mente universal, portanto, é a base da matéria, da energia, dos seres e, é claro, de nossa própria consciência ou espírito humano. Fazendo aqui uma metáfora, penso eu aqui, né, refletindo, estaríamos todos meio que nadando ou nos movendo ou evoluindo neste universo mental, do qual não existe nada fora dele. Então, até com relação a essa questão do todo sendo mente, sendo mental, me remete muito àquela questão do panpsiquismo, da filosofia da mente. Realizei num podcast bem recentemente, falando sobre isso, sobre a filosofia da mente. Eu comento sobre o panpsiquismo, que fala justamente sobre essa questão do psíquico, da mente, está em tudo. Então, quem tiver interesse e não escutou, seria bacana escutar esse podcast. Então, passando agora ao segundo princípio. Este segundo princípio é o princípio da correspondência. É bem bacana, bem conhecido, né? Não só pelo hermetismo, mas como pelo ocultismo, pelo esoterismo em geral. E este princípio da correspondência diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Vamos agora analisar este princípio da correspondência. Basicamente, ele diz que existe uma correspondência entre os fenômenos da existência. Quando penso nesse princípio, lembro de um professor de química do ensino médio. Ele dizia que o átomo é um sistema solar em miniatura. Ele fazia essa comparação, essa metáfora. Naturalmente que é algo simplista dizer isso, né? Se a gente for aprofundar mais no estudo, tal, dizer isso do modelo atômico, mas me leva a imaginar realmente alguns princípios e que o imensamente pequeno, que é o átomo, é de certa maneira correspondente ao imensamente grande, né? O sistema solar, se a gente pensar mais ainda, as galáxias que estão em movimento, uma girando em torno da outra, em atividade, dá para fazer esse paralelo. Então veja, não estamos dizendo que é igual, mas sim correspondente. E por uma figura de linguagem podemos dizer que o que está em cima, representando no caso aí do exemplo o sistema solar, é como o que está embaixo, representando um átomo. Então, imensamente pequeno
de certa forma, tem uma correspondência com o imensamente grande. Agora, fazendo assim um exercício mental, quando a gente faz alguns exercícios mentais, parece que a gente está viajando na maionese, fala, nossa, que viagem, né? Mas nem sempre é assim. Muitos experimentos científicos foram feitos de maneira mental, não tinha como testar, e a partir disso, muitas descobertas e inovações pela física aconteceram, né? E o maior exemplo que a gente tem disso é a própria teoria da relatividade, né? Einstein colocou essa teoria inicialmente no experimento mental. Ele era bem jovem e ele imaginou como seria correr ao lado de um raio de luz. E alguns anos depois, ainda jovem também, com base nesse conceito, ele criou uma teoria da relatividade, né? Então, muitos experimentos ali eram feitos mentalmente. E nesse meu experimento mental aqui, com relação a essa lei da correspondência, né? Assim como é acima é abaixo, poderíamos imaginar, por exemplo, no nosso corpo nós temos as células, que são estruturas mínimas da vida, né? E são milhares, milhões de células, melhor dizendo, para compor um ser, né? Então, se a gente imaginar que essa célula teria uma consciência, né? Ela não, talvez na percepção mínima dela lá, ela não teria noção do ser maior que ela está compondo, né? Esse aglomerado e tal de células. E a gente pode imaginar, então, nós como consciência, talvez compondo um ser maior, né, no sentido, sei lá, no sentido mental, consciencial, nós como pequenas células de um universo. Então, fazendo aí esse paralelo, esse experimento mental, como é acima, é abaixo. Dessa maneira a gente realiza essas comparações do muito pequeno, do muito simples para o muito grande, e nos leva a perceber que existe estes paralelos, vamos dizer, colocar dessa maneira, né? Pensando ainda no princípio da correspondência e correlacionando com o espiritismo, vejo como há uma correspondência, por exemplo, entre o plano espiritual, com as suas cidades ou colônias espirituais, com o próprio mundo físico, com suas cidades, metrópoles. Há aí também uma correspondência, né? Algo para refletirmos. Mais uma vez, é claro, não é idêntico, mas correspondente. Eu ainda ontem vi uma imagem no Facebook, acho que todo mundo viu. Tinha lá uma imagem de uma concha do mar, comparando com a imagem de uma galáxia espiral, né? A correspondência ali da forma era evidente. Assim como tinha uma imagem de uma retina comparada com um quasar, alguma coisa nesse sentido, que era muito semelhante também. Então tinha uma figura geométrica, matemática, né? Comparando com a geometria do desenho que temos ali numa planta, né? Dos risquinhos da planta. Então existem essas correspondências na natureza, e realmente eu sempre gostei bastante do princípio da correspondência. Muito bem, outro princípio que eu gosto bastante, sempre admirei este princípio, é o princípio de vibração. Esse princípio diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E quando eu penso neste princípio, eu penso na física quântica ou mecânica quântica, já que ao ler sobre este assunto, né, ou assistir documentários, comenta-se sobre a teoria das cordas.
E estas cordas estariam na realidade sempre vibrando, sempre em vibração. E conforme a vibração delas, se cria um próton, um elétron, consequentemente um átomo, uma molécula, e consequentemente tudo o que conhecemos no universo visível, seja um lápis, um planeta, uma galáxia, ou o próprio universo. Portanto, realmente nada está parado. O átomo vibra. Então tudo, por exemplo, da matéria, consequentemente está vibrando. Mesmo que, é claro, não percebamos, isso é algo de conhecimento científico já há um bom tempo. As marés têm seu movimento de vai e vem, temos os movimentos dos planetas, dos sistemas solares, galáxias, e temos as vibrações das ondas eletromagnéticas, responsável por fazer o Wi-Fi do meu computador aqui funcionar. Temos as vibrações das ondas de rádio, de TV. A própria luz que enxergamos é também uma vibração da energia. Então, até mesmo do ponto de vista científico, é de conhecimento comum esse princípio que tudo vibra, inclusive o som da minha voz. Então perceba, algumas coisas que eram esotéricas, que eram fechadas, hoje é de conhecimento comum, é de conhecimento científico. Isso é algo bem bacana, porque, é claro, na época desses conhecimentos, milênios de anos atrás, aí, vai saber quando, não existia ciência, não tinha nada de científico nesse sentido, mas já existia um conhecimento à frente de sua época, que transcendia lá a sua época, no Antigo Egito. Imagina como que era lá, Então é algo bem assim que nos faz pensar a respeito. Mas sabem que, com relação a esta questão do ocultismo, lá na antiguidade, talvez, por exemplo, até mesmo a geometria fosse um conhecimento oculto, hermético. E hoje sabemos que é um conhecimento é algo de conhecimento comum, inclusive apresentado às nossas crianças, adolescentes. É claro que não sabemos como naquela época era apresentado essa questão da geometria, talvez numa visão de mundo diferente, num olhar diferente. Hoje a gente quer passar algum ensinamento lá num colégio, a primeira questão é: vou fazer o que com isso? A questão do aluno é nesse sentido. Para que serve isso? É uma questão bem utilitarista, Então é algo que a gente percebe. Mas a questão é que cada vez mais a ciência, e após o iluminismo, existe essa expansão do conhecimento da população em geral, que vai diminuindo essa coisa do hermético, do segredo, e cada vez mais, penso eu, a questão do segredo mesmo é algo interno, algo que não é segredo porque não possa ser passado, mas é segredo até mesmo no sentido de não ter como expressar, que é uma vivência interna. Então esse talvez seja a verdadeira questão do esotérico, em contraposição com exotérico, já que com X a gente tem, no sentido dessa palavra, algo que é público, e no esotérico com S, algo que seja oculto, que seja reservado. Então é isso. O quarto princípio aqui é o princípio de polaridade. E ele diz assim: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Este princípio diz que os polos
o igual e o desigual são a mesma coisa. Diferente apenas na granularidade, mas vou explicar melhor. O frio e o calor são polaridades da mesma coisa, ou seja, da temperatura, variando apenas no número referente, né, aos graus centígrados, mas tudo é temperatura. O frio e o calor são dois polos, tem os seus opostos, frio e calor, mas acaba sendo uma coisa só. Este princípio também diz que tudo tem o seu oposto, tudo tem dois lados, mas também que são extremos de uma mesma coisa, conforme eu comentei no exemplo aí da temperatura. E poderíamos citar diversos outros exemplos de polaridade que se manifestam aqui, né, na nossa existência, tais como o amor e o ódio. Ambos são sentimentos, ou seja, basicamente é a mesma coisa, fazendo com que é possível transmutarmos o ódio em vibrações de amor, ou o inverso. Né? Aí entra uma questão, até a gente pode pensar assim, uma alquimia, né? Uma transformação. Né? Outra questão, assim, vamos supor, Deus e o diabo são também polos de uma mesma coisa. Este princípio guarda, desta maneira, em si, a mensagem de que temos a capacidade de transformar algo ruim em bom, já que o ruim e o bom são coisas relativas a uma mesma realidade, vamos assim dizer, apenas situando em polos diferentes. Então é bacana, né? Esse negócio da polaridade. Eu lembro muito aquele símbolo do I Ching, se não me engano é chinês, então tem lá uma parte branca, uma parte preta, tudo essa questão de polaridade, né, que a gente tem lá também. Agora o quinto princípio é o princípio de ritmo. E ele diz: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo se manifesta por oscilações, por ritmo. Né? E eu entendo este princípio de ritmo como uma certa ordem que há nas coisas. Né? Temos o dia seguido pela noite, as fases da vida, infância, juventude, mocidade, velhice, as estações da natureza, primavera, verão, outono, inverno. Temos o ritmo das batidas do nosso próprio coração, que por sua vez está em ritmo com a respiração. Temos o conceito de nascimento seguido pela morte. Enfim, há uma ordem nos fenômenos da natureza, há um ritmo nas coisas, não é mesmo? Há um ciclo que é manifestado pela oscilação. Então também esse princípio de ritmo nos faz pensar aí como que funciona o nosso universo, como funciona, né, as coisas aí num sentido mais espiritual, metafísico também. Agora, passando ao sexto princípio, esse também é bem importante no que diz respeito ao espiritualismo. Ele diz que é um princípio de causa e efeito. E ele diz especificamente o seguinte: toda a causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Então, ouvintes, este princípio basicamente diz que na realidade não existe o acaso, né? Já que tudo que existe guarda em si uma causa e que por sua vez provoca um efeito. Mais uma vez retornando aqui à física, né, à ciência, na física há uma lei chamada de inércia, né, que, sei lá, se você jogar uma bolinha de gude que bate em outra, a causa promovida pelo impacto fará a outra bolinha se movimentar, que é o efeito de sair andando. Né? O efeito está dentro da causa, né? E a causa promove o efeito. Temos aí uma relação aí. Então a segunda bolinha de gude aí não saiu andando do nada, né? Houve aí uma causa que foi o impacto da primeira. Então, assim, na realidade, tudo no universo acontece seguindo uma causa.
tudo no universo acontece por uma causa. Esta é a lei conhecida pelos orientais também como lei do karma, que foi distorcida em certa medida pelo espiritismo brasileiro, né, quando houve a mistura com conceitos de pecado, conceitos do catolicismo. Então a palavra karma teve aquela distorcida, né? Mas assim, essa palavra significaria ação, né? Toda ação tem uma reação, né? Toda causa tem um efeito. Então tem muito a ver. Karma é essa questão de causa e efeito, e que nada acontece por acaso. Isso tem relação então com este princípio. Agora, indo ao 7º princípio, este é o princípio de gênero, e diz o seguinte: o gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Segundo este princípio, queridos ouvintes, não apenas no plano físico, mas também no mental e no espiritual, há a questão de gênero, né? É claro, no plano físico este princípio se manifesta como sexo, como o masculino e o feminino. Mas também, mesmo o masculino, tem o elemento feminino, e também o elemento feminino há algo do elemento masculino, né? Eu entendo que este princípio é uma derivação do princípio da polaridade, já que o conceito de gênero é um conceito de polaridade, não é mesmo? De dois opostos. Porém, tem uma coisa aqui, uma observação importante, né? Nada pode ser criado sem o elemento feminino e masculino. Até mesmo, poderia citar aqui, o pólen das plantas, por exemplo. Pode ser o elemento masculino que irá fertilizar o solo, considerado então como feminino. Então tem essa questão aí, né, de gênero, não apenas no sexo, mas nessas outras questões, até abrangendo algumas questões aí metafísicas, né, espirituais, por que não? E temos, por exemplo, 2 hemisférios cerebrais, sendo o direito associado às práticas essencialmente femininas, estando relacionado à criatividade, à intuição, enquanto que o hemisfério esquerdo está associado à essência masculina, ou seja, lógica, razão, ação, agressividade. Então temos aí, né, nesse exemplo do princípio do gênero, nas questões da natureza, em nós mesmos, é também um princípio aí do hermetismo. Então, queridos ouvintes, passado esses 7 princípios do hermetismo, vou aqui para a minha conclusão, dizendo a vocês que a filosofia hermética nos revela alguns princípios que encontramos e explica a manifestação da realidade, mesmo conforme vimos, explica a realidade. Não apenas física, como espiritual. E nos revela princípios existentes em nós mesmos, ou seja, em nossa constituição psíquica, espiritual, até mesmo física. Encontramos nessa filosofia conceitos existentes em todas as grandes religiões, na realidade, né? Eu digo religião aqui também principalmente no sentido do religare, ou seja, na busca da realização consciente de nossa participação com a divindade. É isso que é basicamente o conceito de religião. O hermetismo é uma busca pelas grandes verdades, pelas verdades universais, né? Então é algo bem profundo, queridos ouvintes. Aqui passei apenas uma pitadinha do que é essa questão do hermetismo, que é uma filosofia esotérica, iniciática, que abrange questões metafísicas ou espirituais. Então recomendo, quem gostou deste tema, adquirir o livro O Kybalion, que é um livro escrito pelos 3 iniciados, Kybalion,
né? Nunca sei se eu pronuncio exatamente correto, mas é fácil de encontrar colocando lá no Google. E agradeço pela atenção de todos os ouvintes. Foi um prazer falar sobre hermetismo. Peço que acompanhem nossos canais nas redes sociais para serem avisados sobre novos episódios. E finalizo aqui com uma reflexão hermética, encontrada inclusive no livro aí que eu citei, o Kybalion, que é para a gente refletir um pouco. Trata-se de uma afirmação que diz, abre aspas, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Fecha aspas. E um abraço a todos e até o próximo podcast.